Graça e paz a todos. Meus queridos, eu gostaria de fazer aqui um devocional, uma reflexão sobre o Salmo 23. Como vocês sabem, o Salmo 23 é um salmo de Davi, é um salmo que ele revela a bondade do bom pastor para com as suas ovelhas em cada etapa da vida, em cada centímetro ou em cada circunstância da vida. Durante a nossa caminhada, Ele é quem nos guia, Ele é quem nos protege. A cada situações Ele está presente. E eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o Salmo 23, mas exclusivamente em um dos seus versículos. Nós conhecemos muito bem o Salmo 23. Se alguém não conhece, eu gostaria de ler. O Salmo 23, ele diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Está aí esse salmo que revela os cuidados de Deus todo o tempo da nossa vida, aqui na terra. E eu disse que iria escolher um versículo, e eu escolhi o versículo 5, para refletirmos sobre este versículo tão importante, que nos traz tantas lições e reflete muito mais ainda o amor de Deus, a paz que Deus quer com que nós sintamos, a tranquilidade em meio às nossas lutas, em meio às nossas guerras do dia a dia. Vejamos então o que diz o versículo 5 do Salmo 23. Diz assim: Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Repetindo, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e meu cálice se transborda. Vejamos como Deus lidar conosco diante dos nossos inimigos. Veja como Deus faz, veja como Deus age, veja a tranquilidade que Ele nos traz, a paz que Ele nos traz. E a paz que Ele quer nos trazer, a tranquilidade que Ele quer nos trazer quando nós estamos frente aos nossos inimigos. Muitas vezes inquietos, muitas vezes ansiosos, muitas vezes perturbados, porque os problemas não são poucos, porque as lutas não são nada fáceis, as situações às vezes é difícil de lidar, mas veja o que o bom pastor faz, aquele que nos guia, que está no controle de toda a nossa situação. Davi diz que ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. É interessante porque ele prepara uma mesa para nos alimentarmos, para nos fortalecermos, para nos renovar. Uma mesa com alimento, claro, para nos alimentarmos e ficarmos firmes e fortes para as batalhas, para continuar seguindo. Ora, interessante, irmãos, é que na guerra, quando um soldado
está numa batalha, em meio à guerra, e na frente dos seus inimigos, quando é levado para eles o suprimento, o alimento, eles comem correndo. Eles pegam suas marmitas, seus suprimentos, sua comida e comem ansiosos, correndo, agitados. Claro, bomba para cá, bomba para lá. Eles não param para descansar. E porque eles estão em meio à guerra. Com Deus é diferente. Com Deus, em meio às nossas guerras, olha o que Deus faz. Deus não vai lá no meio da guerra e nos dá suprimento para comermos de qualquer jeito, de qualquer maneira. Na correria, na ansiedade. Não. No medo, no pavor, não. Ele prepara a primeira mesa. Diante dos nossos inimigos, ele prepara a mesa, ele arruma a mesa. Mesa posta, né? E põe ali o suprimento, o alimento e nos convida para cear. O que Deus quer com isso? Ele quer com isso nos trazer uma tranquilidade. Ele quer que a gente descanse em meio à guerra. Ele quer que a gente se sente à mesa e ouça a sua voz, ouça a sua palavra. E para se fortalecer. E isso, o que ele quer com isso? Que a gente tenhamos tranquilidade, paz. Por quê? Porque ele está passando para nós, que ele está no controle. Senta aí, vamos comer. Mas, Senhor, os inimigos, fica tranquilo. Eu estou no controle de todas as situações. O inimigo está sob o meu controle. Afinal de contas, o primeiro versículo diz: o Senhor, Senhor da guerra, é o meu pastor. Senhor na tempestade, Senhor no trovão, Senhor, aquele que tem o poder, o controle de todas as coisas, soberano, está nas suas mãos. Por isso, ele nos chama, ele prepara uma mesa. Ele adorna e nos chama para sentar, para não comer correndo, agitado, ansioso, aflito. Não, senta, descansa, come, fica tranquilo, sinta a minha paz. E o que Deus passa para nós? Ele passa tranquilidade, ele passa uma paz maravilhosa. Afinal de contas, quem é o alimento? O que é o alimento? O alimento é o próprio Deus. É Ele que nos alimenta. Aquele que está na mesa, que preparou a mesa, é o próprio Deus. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Jesus disse também, citando um texto que Deus falou ao povo de Israel quando saiu do Egito. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E esse Jesus é o pão que desceu do céu. Ele é o próprio alimento. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos fortalece. É Ele quem nos revigora. É Ele quem nos alimenta. E nós precisamos parar de correr diante dos nossos, ficar aflito diante dos nossos inimigos, perturbados. Os nossos inimigos são muitos. É o próprio mundo. A Bíblia diz: qualquer um que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, porque o mundo é inimigo de Deus. Tornou-se inimigo por causa da sua rebelião, do pecado, da desobediência. E qualquer um que quiser servir a Deus também terá o mundo como inimigo. Temos também o diabo, Satanás. A Bíblia diz, Pedro diz lá no capítulo 5 de 1 Pedro, que o diabo está em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Temos também as enfermidades, temos os problemas financeiros, temos desemprego, crise na família, crise no casamento, que acabam se transformando em nossos inimigos no sentido de nos esvaziar a fé,
de minguar as nossas energias, as nossas forças. Mas Deus está preparando, nós precisamos ver que Deus está preparando uma mesa. A mesa está preparada e nós precisamos parar de querer lutar sozinhos, querer seguir sozinhos e dar ouvido ao pastor que nos guia com amor, que nos guia com carinho, com zelo, com cuidado. E ele diz: sente-se à mesa. Do que é que eu vou me alimentar nessa mesa? A mesa é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, o alimento é a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar desta palavra, das profecias, das promessas, dos desígnios de Deus, das leis de Deus, dos mandamentos de Deus. Nós precisamos ler, comer, nos alimentar. Isso nos dará vigor e força para continuar na senda da fé, seguindo o bom pastor até chegarmos nas mansões celestiais. E como eu disse, o próprio alimento é a presença de Deus, mas nós precisamos parar e nos assentar para nos alimentarmos dele, como Maria fez, que se assentou aos pés de Jesus para ouvir da sua palavra. Meus queridos, precisamos também parar, tirar um tempo do nosso dia e nos assentar na mesa que Deus preparou para nos revigorar, para nos renovar, nos restaurar, nos dar força para lutar, para continuar, para ir em frente. E mais, eu termino dizendo, Ele unge a nossa cabeça com óleo enquanto estamos nos alimentando, de maneira que nosso cálice se transborda. Ele unge com o óleo do seu amor, do seu espírito, e o nosso cálice se transborda de alegria, de paz, de amor, de gratidão e de louvor a Deus e das bênçãos do céu. Que Deus os abençoe e que essa palavra possa edificar e fortalecer e te trazer para mais perto de Deus a cada dia. Em nome de Jesus, Deus abençoe você, seu casamento, sua família, em nome de Jesus. Amém.